Boa noite. Vamos aguardar as pessoas que estão entrando. Boa noite. Boa noite, Sula. Boa noite. Boa noite, Edna. Boa noite, Portal Mia. Vamos esperar aqui mais um pouquinho e já vamos começar. Boa noite, Gisele. Então, acho que já podemos começar. Boa noite, Armandinho. Então, vamos começar, certo? Meu nome é Rafaela Galego, eu sou fonoaudióloga, estou morando no Japão. Quero agradecer ao Portal Mia, parabenizar por ceder esse espaço para as informações que estão tendo, as lives, que são informações de qualidade para os brasileiros que moram aqui no Japão. Comentem, qualquer dúvida, podem mandar as dúvidas, comentem. Se quiserem mandar alguma dúvida, que se sentirem mais à vontade de mandar para mim no particular, podem entrar na minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego, mandem para mim a mensagem que eu vou responder assim que eu puder, tá? Então, vamos começar. O tema de hoje são os prejuízos, que a mamadeira, o uso da mamadeira e da chupeta podem causar para o bebê, para a criança e até para o adulto. Esse tema é um tema bem polêmico, é um tema também bem interessante. Eu usei mamadeira e chupeta, minha mãe não me amamentou e eu sou um caso clínico, Na minha faculdade eu fui estudada como caso clínico por conta das alterações que o uso da chupeta e da mamadeira causam nas pessoas, Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pela história, A mamadeira e a chupeta surgiu, na verdade, a partir das dores que o bebê sentia, Quando estava nascendo os dentinhos, Os dentes de leite começam a aparecer por volta dos 6 meses. Então, os bebês sentiam dores, então surgiram os mordedores. Depois dos mordedores surgiram a chupeta, E para amamentar também a criança, surgiu a mamadeira. A criança, ela nasce com um reflexo, que já nasce com ela, que é o reflexo de sucção. Então, o bebê, ele nasce com vontade de sugar. Então, você coloca a criança no seio da mãe. Assim que a criança nasce, a criança já suga o seio da mãe. Claro que há exceções. Tem crianças que nascem com algumas alterações, algumas doenças, que não conseguem sugar assim que nascem. Há exceções, sim. Mas, e a sucção é prazeroso para a criança, Então, a criança, na psicologia, tem fases. E uma das fases que a criança tem é a fase oral, Que é aquela fase que a criança leva tudo na boca. Então, isso é muito importante. Essa fase é uma fase muito importante. E a criança precisa saciar essa vontade de sugar, Então, por isso que a chupeta é algo que é tão polêmico, porque alguns pesquisadores defendem o fato de que a criança precisa saciar essa vontade de sugar, então que a chupeta ajudaria nesse processo, Já que a criança tem alguma dificuldade de mamar e estaria usando a mamadeira, então a mamadeira não seria suficiente para a criança estabelecer essa vontade, de sugar. Então não preenche toda essa vontade, então a criança precisa de um outro estímulo, então dá essa chupeta, Então, assim,
existem inúmeros motivos para usar a chupeta. Então, vamos lá. É algo cultural, né? A chupeta já virou parte do enxoval, é algo que simboliza a infância, é algo bonitinho, né? A família já usa a chupeta e a mamadeira como algo que faz parte do enxoval da criança, né? É como se fosse um acessório. Então, na maternidade já estão levando a chupeta e a mamadeira, como se a criança tivesse que sair da mãe e já colocar uma chupeta para ficar bonita, né? Então, o bebê dá aquela aparência de beleza, de bonito, por estar usando a chupeta, né? E existem muitas coisas culturais, existem muitos motivos culturais. A família que quer que o bebê, né, sempre, nem sempre, mas às vezes ocorre aquela sogra que fala, como ele tá magrinho, se der mamadeira ele vai pegar peso rápido. Então, vem a parte do peso também, vem a parte que às vezes dói, às vezes é dolorido para a mãe. Então, vem aquela impressão de que amamentar é algo que vai trazer dor, é algo que vai ser doloroso, né? Vai ser um trabalho muito grande, então acabam recorrendo à mamadeira. Né? Então a mãe às vezes precisa trabalhar também, logo, né? Não tem um tempo para ficar com o bebê alguns meses. Então é dolorido, né? Sula, abraço, Sula. Então, enfim, então vamos lá. Então existem muitos motivos para usar a mamadeira, né? E a chupeta, né? Então vamos lá. Então, o que acontece? Então, depois que tem esses inúmeros motivos, que tem a família, que tem a criança tem que ganhar peso, a cultura, o símbolo da infância, todos esses motivos que levam a ofertar a mamadeira e a chupeta, o que acontece? O que a mamadeira, o uso da mamadeira e o uso da chupeta causa, né? Então, causa prejuízos que vocês vão ver no futuro em mim, né? Eu sou um exemplo ótimo para falar sobre esse assunto. Então, a posição da língua e da boca, quando o bebê mama no seio da mãe, é uma. Quando o bebê mama na mamadeira, é outra. Então, quando o bebê mama no seio da mãe, o seio da mãe se encaixa à boca do bebê. Então, o bebê vai mamar o seio. A pele, a auréola do seio, né, o bico do peito, ele é flexível, então ele se adapta à boca do neném. Então, o neném não fica com nenhuma entrada de ar. Então, o neném consegue respirar ele respira apenas pelo nariz e ele coordena respiração, sugar e engolir o leite. Quando o neném mama na mamadeira, não é isso que ocorre. A boca dele tem que se adaptar ao bico da mamadeira. Então, fica espaço, sobra espaço, né? A criança acaba ficando com um lábio superior, né? Essa parte aqui, o lábio superior encurtado, que é o meu caso. Eu tenho lábio superior encurtado. E a criança fica com a posição de língua rebaixada. Não faz tanto esforço quanto faz em sugar no seio, né? Então é isso que acontece também com a chupeta. Então, quando você introduz a chupeta na boca da criança, a criança fica com as bochechas, com a língua os músculos da face, né, aqui da bochecha, e a língua em estado de repouso, né, de descanso. Os músculos ficam assim, né, relaxados. Então, isso não é bom para o crescimento do rosto, né? Então, o desenvolvimento do músculo não se dá corretamente, né? O músculo, ele fica hipotônico, né, que a gente fala, ele fica assim fraco, flácido, assim, ele fica descansado. Então, sendo que ele tinha que estar fazendo força, ele tinha que estar sendo trabalhado. Então, essa posição de ficar com a língua rebaixada, assim, né, a língua alargada e anteriorizada, que é para frente, assim, né? Então, esse faz a criança ser uma respiradora oral, né? Isso pode ocasionar a respiração oral, que foi o meu caso. Então, a mamadeira e a chupeta provoca o desmame precoce, né? Porque a criança não vai mais estar amamentando no seio da mãe, e também pode provocar a respiração oral, né? Por conta
dessa musculatura que não está crescendo adequadamente, que não está ficando adequada. Então, o que acontece? Então, a criança vai tendendo, quando não está usando a chupeta e a mamadeira, a ficar com a boquinha aberta. Então, o ar vai entrando, a respiração oral faz com que o palato, né, o céu da boca, ele fique fundo, né? O céu da boca, ele fica assim, ele era para estar assim, ele fica fundo. Então, isso prejudica a entrada de ar pelo nariz. Então, diminui o espaço, exemplo, o espaço do nariz está aqui, o palato era para estar assim, o palato faz isso, diminui o espaço para o ar passar pelo nariz. Então, vem até o desvio de septo, né? De septo nasal, o nariz pode até ficar um pouquinho torto, por conta que diminui o espaço da entrada de ar pelo nariz. Então, o ar fica entrando pela boca e ocasiona essas coisas, esses sinais que eu falei, né? Então, o palato fica ogival. O que acontece? Os dentes, a arcada dentária, ela vai se projetando para frente, a maxila, ela vai se projetando para frente, os dentes vão nascendo, né? Para frente, fica uma mordida aberta, né? A mordida aberta, no caso, é a minha. A minha mordida é aberta. Os meus dentes superiores, eles não fecham certinho com os inferiores, né? A parte de cima não fecha certinho com a de baixo, fica um pouquinho aberta assim. Então, isso é a mordida aberta. Então, acontece tudo isso com a criança, né? Então, além da respiração oral ocasionar uma diminuição do espaço da cavidade nasal, então ocasiona também mudança na postura. Então, a criança que respira pela boca, ela tende a projetar o rosto para frente, para poder entrar mais ar, né? Então, ela tende a projetar como precisando de entrar o ar pela boca. Então, os ombros projetam para frente. Então, ocorre também uma mudança, um desequilíbrio postural, né? Então, ocorre um desequilíbrio postural, um desequilíbrio na mastigação, na deglutição. Por quê? Porque essa língua que está fraca, ela não move direito na boca. Então, o que acontece, né? Eu preciso respirar e comer. Eu respiro pela boca. Então, eu vou precisar fechar a boca para mastigar. Então, eu não posso demorar muito tempo mastigando, porque eu preciso respirar. Então, eu vou engolir logo. Então, eu não mastigo direito. E a minha língua fraca não fica fazendo esse movimento de jogar o alimento para um lado, para o outro. E a mastigação ficar correta, que é a mastigação bilateral. Então, a mastigação geralmente fica... A mastigação correta seria a bilateral alternada. Então, a mastigação fica bilateral simultânea. Você mastiga ao mesmo tempo o alimento dos dois lados para poder engolir logo, para poder respirar. Então, é uma alteração na mastigação, na deglutição, porque a deglutição às vezes ocorre com a língua para frente, assim, para engolir, porque o lábio superior não encosta no lábio inferior, então não veda a boca, né? E ocorre também problema na fala, né? A língua fica projetada para frente, fica aquela língua fraca, então alguns fonemas da fala não vão sair com precisão, né? Não vão sair direito, né? Então, vem os problemas, principalmente nos fonemas do S, do Z, né? Sapo, as crianças que projetam a língua para frente na hora de falar. Aline, e nos casos que as mães não têm ou o leite secou, como elas devem proceder? Sim, eu vou falar sobre isso. Então, vocês agora já ouviram sobre os prejuízos, né? O que acontece quando você oferta a chupeta e a mamadeira, o que acontece com os músculos, né? E fora isso, ocorre o desmame precoce, né? Então, quando você dá o bico e a mamadeira, ocorre uma confusão de bicos. A criança, ela sente o bico da mãe, do peito da mãe, sente o bico da mamadeira, sente a chupeta, ocorre uma confusão de bicos, depois ela não consegue mamar mais direito no bico da mãe, porque ela se acostumou com a chupeta, com a mamadeira. Então,
Os estudos, eles dizem que a mãe deve amamentar até 6 meses somente o leite da mãe e introduzir uma alimentação a partir dos 6 meses, né? Introduzir mais alimentos. Então, até 6 meses, só o leite da mãe, né? Amamentar a criança é muito importante, né? Tem muitos benefícios, além dos gastos que são bem menores, né? Porque você não está comprando leite, então o sistema imunológico da criança fica melhor. A criança tem menos alergias, tem menos doenças respiratórias, né? A respiração nasal é estimulada porque a criança no momento está coordenando a respiração, deglutição, né, e sucção quando está mamando no seio. Então, o ar ele vai entrar pelo nariz umidificado, vai entrar por onde ele tem que entrar. Então, tem muitos benefícios. Tem o vínculo entre a mãe, né, e o bebê. Então, e o bebê, inclusive, às vezes ele fica chupetando, né? Ele às vezes fica chupetando a gente fala chupetar, né? O seio da mãe. Para saciar essa necessidade de sucção. Então, às vezes o bebê mama, mas às vezes ele não está tirando leite, né? Às vezes ele não está engolindo leite, ele está só ali chupetando para saciar e para saciar essa sucção. E dar o peito em livre demanda não tem problema, né? Então é ótimo para o bebê. Então tem os benefícios, né? Já falei dos benefícios da amamentação. Vamos lá responder. Então, claro que há exceção, né? Há exceção, né? As mães que têm HIV, por exemplo, não podem amamentar, né? Então, há exceção, tem problemas que a mãe, como o leite secou, como deve proceder. Então, nesse caso, vai ter que introduzir a mamadeira, né? Então, para saciar a sucção, né, a vontade que o bebê tem de sugar, oferece a chupeta, né? De preferência, né, os estudiosos falam da chupeta ortodôntica. Deixa eu dar boa noite para quem tá chegando agora. Boa noite, Sebastião. Então, já está usando a mamadeira. Então, e agora? Então, oferta a chupeta, de preferência ortodôntica, né, como os estudiosos dizem, mas em períodos, não dá o tempo todo, né? Em tempos determinados. Então, você vai dar em alguns momentos, né? De preferência, você pode dar antes de dormir. Você dá um pouquinho, depois que dormir, tira. Né? Para poder saciar essa vontade de sugar e para trabalhar os músculos. Né? Então, porque a criança vai estar usando a mamadeira. Então, a criança vai estar usando a mamadeira, então ela vai estar tendo menos contato com a sucção, então oferta-se a chupeta, né? A chupeta ortodôntica, que eu vou falar agora para vocês o que é. A chupeta ortodôntica, ela é diferente da chupeta convencional, né? Vocês podem pesquisar. A chupeta convencional, ela é assim, né? Tem a parte de plástico, né? De fora, o círculo da chupeta. E o bico é assim, né? Parece até o bico do seio da mãe, né? Assim, um pouco mais longo. A chupeta ortodôntica, ela é menorzinha. Ela é menor e ela é achatada, com uma leve inclinação, assim, pra cima, no material dela. Então, assim, é um pouquinho mais de esforço, né? Nenhuma das duas chupetas são recomendadas, assim, se a mãe tiver como amamentar até os 6 meses e trabalhar depois isso com mordedores, essa vontade da criança que a criança tem de sugar, então, se a mãe dá outras opções, não precisa dar a chupeta, né? Se a mãe amamenta. Mas se tá na mamadeira, pode-se usar essa chupeta ortodôntica, né? E dá em horários, não dá sempre. Estabelecer horários para ofertar a chupeta, certo? Então, tem mais uma pergunta. A Regina, minha netinha nasceu
19 de outubro, estou triste porque a mãe é japa, ela não dá de mamar no peito. Oi, Regina. Então, sua netinha nasceu 19 de outubro e ela não quer amamentar no seio. Isso é um pouco triste, né? Porque tem a estética também, né? Que muitas mães se preocupam, mas assim, os benefícios da amamentação, os benefícios. Ah, você teve 3 filhos e todos mamaram no peito. Então, os benefícios da amamentação são muitos, né? Então, mamar no seio é a melhor coisa que tem, né? Para o bebê crescer saudável. Então, é bem triste, né? Se você tivesse como falar sobre isso, né? Sobre os benefícios, ou se, né, o seu filho, no caso, você poderia falar com o seu filho para falar com ela, né, sobre os benefícios de amamentar no seio, porque podem ocasionar prejuízos, né? Então, voltando ao assunto, então, um momento. Então, voltando ao assunto, já foi ofertado, o bico ortodôntico, né? Então, tirar dá até quando? Até 2 anos. Até 2 anos. Então, tira antes dos 2 anos. Por quê? Até 2 anos, se os dentinhos de leite eles estão numa posição que não é correta, o corpo, ele ainda, às vezes, ele consegue se restabelecer, se equilibrar novamente. Mas depois de 2 anos, já fica mais difícil, né? Os desequilíbrios ficam mais difíceis de você conseguir do corpo conseguir voltar ao normal sozinho. Então tem que partir para um aparelho no futuro, fono, enfim, né? E até tratamento psicológico, se a criança se apegou com aquele bico como algo de proteção, a carência emocional, né? Que a chupeta também pode ocorrer por conta disso. Então, assim, Regina, você pode procurar uma fono japonesa, né? Você pode procurar uma fono japonesa para que explique para ela, né? As vantagens da amamentação, né? Não sei se ela não quer ou porque está doendo, né? Então, assim, eu vou falar na minha página, eu vou falar mais sobre esse assunto, né? Eu vou escrever um texto para vocês, vou indicar alguns artigos e para quem quiser ler mais. E tem dê sugestões também de temas, né? Dê sugestões de temas. Esse gancho da chupeta e da mamadeira, eu posso falar sobre aleitamento materno, como a amamentação correta, né? Mastigação, deglutição. Então tem muitas coisas que estão ligadas ao uso da chupeta e mamadeira, o que vocês tiverem de dúvida. Tem uma dúvida aqui da Jéssica Mendes. Existe um melhor horário ou limite de tempo para dar a chupeta ortodôntica para o bebê saciar o desejo da sucção? Sim, existe um limite, né? Então, você, como eu falei, você não dá a chupeta como o peito, né? Como livre demanda que eu falo, né? Pode dar o peito toda hora. A chupeta, não. A chupeta, você deu a mamadeira, então você pode dar um pouquinho à tarde, depois você pode dar um pouquinho à noite antes de dormir. Dormiu, tira a chupeta, né? E até no máximo 2 anos, né? Tentar tirar essa chupeta até assim um ano e 8 meses, já começa, sabe, tirar até 2 anos, assim, 2 anos e pouquinho no máximo. Tem os mordedores também, né? Brinquedos também que sejam limpos, né? Porque ainda tem esse malefício da chupeta, né? A chupeta, ela anda por aí, né? As mães prendem na fralda e ela anda por aí esbarrando em tudo que é lugar e pega várias bactérias e vai o neném colocar na boca, vai a mãe colocar a chupeta na boca, né? Do bebê. Então já tá levando bactérias, né? Já teve pesquisas que encontraram até coliformes fecais, né?
parasitas, né? Vermes que causam verme na chupeta do bebê. Então, assim, né? A chupeta também tem sua exceção, exemplo, para crianças que nascem prematuras. As crianças nascem prematuras e elas não conseguem sugar. Então, a chupeta entra como um estimulador, né? É uma sucção não nutritiva, né? Porque não está nutrindo, somente a sucção. Então, a chupeta entra como um estímulo para que essa criança trabalhe mais o reflexo, né, de sucção. Então, a criança, quando for para o peito, já vai ter passado por esse estímulo da mamadeira, da chupeta, né? E tem também em procedimentos dolorosos. A sucção, ela libera hormônios do prazer, né, para a criança. Então, em procedimentos dolorosos, em alguns hospitais, eles dão a chupeta. Até o uso da chupeta ao mesmo tempo com música, para que a criança fique mais calma e alguns procedimentos sintam menos dor, né? A Ana Paula: criei 4 filhos, me considero uma super mãe, pois nenhum deles deu chupeta e muito menos mamadeira. Amamentei os 4 até quase 1 ano. Parabéns, Ana. Fico feliz com isso, viu? Fico feliz, porque é uma mãe guerreira, né? Eu sei que também nos tempos de hoje, com o trabalho, com a correria que né? Então, a mãe se preocupa com várias coisas, né? Então, assim, até a parte de você amamentar em público, às vezes algumas mães, algumas pesquisas disseram que dava mamadeira porque tinha vergonha de amamentar em público, né? Então, assim, a mamadeira e a chupeta trazem prejuízos, né? Assim, podem trazer, né, prejuízos, né? Isso também, assim, não é... Tem muitas pesquisas ainda para serem feitas, né? Porque também tem a genética, né? Tem a genética que favorece também a musculatura, o crescimento ósseo inadequado, né? Que no meu caso, a minha genética, claro que também contribuiu para que minha arcada, minha maxila, essa parte aqui de cima, o osso fosse para frente, né? Claro que também contribuiu a genética. Então, assim, o que acontece? Então, a mamadeira... A criança tem que se adaptar ao bico. Não é igual na amamentação, que o seio se adapta à boca da criança, né? Então, a criança tem que se adaptar ao bico da mamadeira. Então, ocorre esse encurtamento, né? Como eu falei, do lábio superior, né? E aí a criança fica com os músculos, né? Com os músculos mais fracos, né? Então, a mamadeira leva para um desmame precoce. Então, se a mãe amamenta no peito e dá mamadeira, quando a criança vai voltar para o peito, ela não quer mais. Então, a mamadeira acaba induzindo para o desmame precoce. Agora, a chupeta, ela traz, assim, mais entre aspas, podem trazer mais prejuízo do que a mamadeira, porque a mamadeira você oferta nas horas das refeições, né? E a chupeta, tem mães que deixa lá e deixa a chupeta lá e deixa a criança o dia inteiro chupando. Então, claro que quem vai causar mais prejuízo será a chupeta, né? Porque a chupeta tá na boca da criança o tempo todo. Então, eu fervia água, a Regina falou, eu fervia água, desligava e colocava chupetas para esterilizar. Eu também criei a Silvia, eu também criei 2 filhos sem chupeta, sou meio contra o uso de chupeta. A Regina falou, verdade, melhor sem chupeta. Então vamos lá. Está usando a chupeta, vamos fazer o quê? Então vamos tirar essa chupeta, né, antes dos 2 anos. E como é que vamos fazer isso? Vamos diminuindo a oferta da chupeta. Vamos diminuindo, né, já que não teve jeito, a gente teve que dar a chupeta, mas o corpo ainda pode se restabelecer sozinho até 2 anos, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um combinado com a criança, vamos explicar para a criança, né? Podemos substituir por algum objeto, por exemplo, um boneco, um urso, um paninho que a criança goste, né? Então, porque a criança também tem aquela chupeta como um símbolo emocional, né? Também cria um vínculo. Então, olha...
nós vamos chupar a chupeta só uma vez no dia e antes de dormir. Então você vai trabalhando isso. Depois você vai usar a chupeta só no momento de dormir, né? E aí você vai falando, ó, a chupeta vai embora, né? Eu vi uma postagem muito legal que a mãe fez, né? A chupeta vai embora, mas o ursinho vai ficar. Então, a criança vai trabalhando aquilo, né? Então a mãe vai fazendo um combinado, vai explicando, ó, amanhã a mamãe vai tirar a chupeta, mas o ursinho vai ficar. Vamos dar bye-bye para a chupeta. Bye-bye, chupeta. E oi, ursinho. Então vamos fazendo todo esse trabalho com calma, né? Vamos tendo paciência um dia após o outro e vamos tentar retirar essa chupeta, né? Antes dos 2 anos ou até no máximo 2 anos, né? O uso da chupeta para saciar a sucção, né? No caso dos bebês que não mamaram até 6 meses no peito, é bom, mas assim, você pode dar a chupeta, mas assim, antes da chupeta do que o dedo. Por quê? A sucção não nutritiva do dedo fica mais difícil de tirar, porque você não tem como cortar o dedo da criança. Então, por isso que alguns profissionais até indicam o uso da chupeta para que a criança não coloque o dedo na boca, né? Mas se a criança tem mais de 3 anos, mais de 4, está sugando o dedo ou a chupeta, então provavelmente vai precisar, né? Vai ficar com a mordida aberta, né? A estrutura óssea já vai estar modificada, provavelmente vai precisar de um ortodontista. E de terapia fonoaudiológica, né? Então, aí vai começar todo aquele processo, né? Temos que ver também se tem alguma obstrução nasal, né? Por conta que a criança não amamentou pelo leite, não recebeu o leite da mãe, a criança fica com o sistema imunológico mais baixo, então fica com mais facilidade de pegar infecções, né? Que podem tá sempre causando obstrução nasal. Então, não adianta eu ir lá para tratar, para que meu filho feche a boca, vou no fono fazer alongamento do lábio superior para meu filho fechar a boca, mas o ar não tá entrando no nariz, então a gente tem que ir no foco, né? Se tiver uma obstrução nasal, a gente precisa trabalhar nisso, precisa identificar, né, no otorrino. Então, Sebastião, né, vou ler aqui. Além da chupeta, a amamentação seria interessante o chupar o dedo em várias fases da vida. Crianças em idade acima de 5 anos até a adolescência têm sugerido trabalhar este tema. Sim, foi o que eu falei agora, né? De chupar o dedo, né? Então a criança acaba chupando o dedo para saciar essa vontade da sucção, né? Por isso que eu falei que alguns especialistas indicam a chupeta, porque o dedo fica mais difícil depois no futuro de tirar, porque você não pode tirar o dedo da criança, né? Então fica um pouco mais difícil. Então a Mel, boa noite, minha filha tem bruxismo desde 1 ano e meio, me falaram que era mamadeira, mas minha filha parou com a mamadeira com 2 anos. Minha filha tem bruxismo desde 1 ano e meio, mas falaram que era mamadeira, mas minha filha parou com a mamadeira com 2 anos. Será que tem alguma coisa a ver? Então sua filha agora tem quantos anos? Ela parou com 2 anos e tem bruxismo há 1 ano e meio. Então começou quando ela ainda estava usando a mamadeira. O bruxismo pode ser um tema que eu posso trabalhar numa próxima live. Assim, os prejuízos causados pela mamadeira e pela chupeta, eles têm nos estudos, né? Os cientistas publicam, mas assim não tem assim nada, assim, ainda precisa de mais estudos, entendeu? Não é algo que a gente pode afirmar que a mamadeira causa o bruxismo, né? O bruxismo, ele tem outras causas ligadas, né? O bruxismo está muito ligado também à ansiedade, né? Então, tem que trabalhar, tem que ver com um psicólogo. Então, assim, na literatura, uma relação do bruxismo com a mamadeira pode ser que tenha, mas eu ainda não vi, né? Porque o bruxismo, na verdade, é causado pela tensão, né? Na verdade, aqui,
você aperta os dentes, né? Então esses músculos aqui, o músculo que é responsável por morder, né? Então eles estão fortes, eles estão hipertônicos, né? Que falam, né? E não hipotônicos, que é o caso quando você usa chupeta e mamadeira, os músculos ficam hipotônicos. Então, então não podemos afirmar que tem relação com o bruxismo diretamente, né? Mas você pode mandar uma mensagem depois lá na minha página, no privado, e a gente pode conversar algumas coisas sobre para tentar descobrir por que está causando esse bruxismo, né? Pode contar comigo, curtam a página lá, curtam o Portal Mia, né? E a Dina, adorei a ideia de vincular o ursinho com a chupeta. Obrigada, Dina. Boa noite. A Ana. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ana. Então, boa noite, Argeno. Então, né? Eu vou começar a finalizar por aqui. Podem comentar, comentem, mandem dúvidas. Se quiserem mandar dúvidas, tirar dúvidas na minha página, podem mandar. Curtam o Portal Mia. Parabéns pelo Portal Mia por esse espaço, né? Por estar cedendo esse espaço e nós podemos passar informações para os brasileiros que moram no Japão, né? Surgiram temas, novos temas, que vocês têm dúvidas, né? Eu estou aqui para ajudar vocês, né? Então, resumindo, assim, precisamos estudar, os pesquisadores precisam fazer ainda mais pesquisas sobre o uso da mamadeira e da chupeta, né? É um tema bem controverso, alguns defendem, outros não defendem o uso, então pode fazer uma pesquisa com relação com o bruxismo, então existe um campo vasto para pesquisa em relação ao uso da chupeta e da mamadeira, né? Com as alterações, com os desequilíbrios que causam no bebê, né? Então, se tiverem mais dúvidas, podem tirar algumas dúvidas. Se quiserem comentar alguma coisa, ainda estou aqui para falar com vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum... A Dina, muito obrigada pelas informações. Foi ótima, Rafa. De nada, Dina. Então é isso. Então, resumindo, né, o que eu falei, para quem entrou agora, para quem entrou depois, então, eu falei, né, sobre os motivos para usar a chupeta, que tem muitos motivos culturais, né, os malefícios que causa, né, que podem ser causados em relação ao músculo, né, os benefícios da amamentação, que eu falei pouquinho, eu posso falar ainda mais sobre a amamentação, um tema vasto sobre posição, né, sobre a síndrome do respirador oral, né, a síndrome do respirador oral que pode ser causado, né, pelo uso da chupeta, é um tema também muito bom, muitas pessoas respiram pela boca, né. Então, as exceções que nós temos que saber que tem, né? Como eu falei, às vezes precisa ofertar a chupeta, né? E se já está usando a chupeta, vamos tirar antes dos 2 anos, tá bom? Vamos fazer esse trabalho de conscientizar a criança, né? As crianças nos surpreendem mesmo. Então, você acha que você pode achar que vai ser difícil tirar a chupeta e a criança te surpreender, e na primeira noite ela dormir sem a chupeta. Ela vai dormir com o ursinho, né? Então, a Regina, adorei essa informação, muito obrigada, né? Agradeço a todos pela audiência. Deixa eu ver aqui mais um comentário. Entrou um comentário aqui, vou ler. Cheguei agora, minha filha tem 2 anos e meio, ela é um vício naquela chupeta de farmácia, vende um líquido amargo
para pingar na chupeta. Tem alguma contraindicação, alguma forma natural de tirar a chupeta? Meu primeiro filho deixou a chupeta com 8 meses e ela não deixa de jeito nenhum. Foi o que eu falei. Então, vou falar novamente, né? Então, a criança, ela já tá com 2 anos e meio, então, assim, o tempo tá correndo. Acho que a Mel tem uma pomada que diz que a criança para de chupar o dedo. Será que funciona? Gente, eu acredito, né, na minha opinião, que não precisa desses artifícios de amargo, de colocar. Então, inclusive, antigamente molhavam a chupeta em algo doce para acalmar o bebê. Então, aí, quando vai tirar a chupeta e vai colocar algo amargo para o bebê soltar a chupeta, eu acho que não tem necessidade disso. Como eu falei, a criança já tá usando. E agora, vamos fazer o quê? Vamos tirar, vamos diminuir aos poucos, né? Ela tá chupando o dia inteiro. Então, ó, amanhã você só vai chupar de manhã. Amanhã você só vai chupar 3 horas. Depois da manhã, só 2 horas. E vai diminuindo esse uso gradativamente. Vai tirando aos poucos essa chupeta. Vai fazendo um acordo, como eu falei, sobre o ursinho, de você trocar a chupeta por um objeto que ela goste, né? Compra um ursinho, um paninho, né? Que a criança possa falar assim, hoje chegou o ursinho, a chupeta vai embora, vamos dar bye-bye para a chupeta, mas o ursinho vai ficar, ele não vai embora o ursinho, mas a chupeta chegou na hora dela ir, vamos dar bye-bye, explica para a criança, né? Faz um acordo com ela que vai diminuir, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, né? Eu vi também, alguém me falou que teve um pai que prendeu a chupeta na cadeira e falou pro filho que ele só poderia chupar a chupeta sentado naquela cadeira, naquele lugar. Então a criança começou a esquecer a chupeta, porque ela tinha tantos brinquedos, por que ela ia ficar sentada naquela cadeira lá o dia todo? Então, conversa com a criança, faz um acordo, vai diminuindo aos poucos, vai diminuindo. Quando você menos esperar, você só tá dando de noite. Quando você menos esperar aí ela dormiu, tira a chupeta. Quando você menos esperar, ela vai dormir sem a chupeta, né? Então, se quiser tirar mais dúvidas, mandar mais comentários pra mim na minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego, pode mandar lá pra mim, eu respondo, tá? A Gisele, informações preciosas, esclarecedoras. Muito obrigada. De nada, Gisele. Obrigada a vocês pela audiência. A Kemi, qual a influência do bico no desenvolvimento da fala? Ok, né? Qual a influência do bico no desenvolvimento da fala? Então, vamos lá. Então, a chupeta, você deu a chupeta, certo? Então, como eu falei antes, os músculos, né? A língua, no uso da chupeta, ela fica assim, descansada. Ela fica em repouso, ela fica em assoalho, né? Ela fica aqui, ó, descansada. Então, fica uma língua fraca, né? Então, a língua que projeta para frente. Então, quando a criança vai falar, quando começa a adquirir os fonemas da fala, primeiro que só para começar, se a chupeta tá dentro da boca, a criança nem vai balbuciar. Você nem vai ouvir a criança balbuciando, fazendo ba, ba, pa, pa, porque ela tá com a chupeta o tempo todo na boca. E depois disso, quando ela começar a adquirir os fonemas da fala, eu posso trazer depois a aquisição, né? Sobre o padrão de normalidade da aquisição dos fonemas da fala. Então, quando a criança começa a adquirir os fonemas da fala, então, alguns fonemas não vão sair perfeitos, né? Vão sair com distorção, né? Como sapo, zebra, né? Então, às vezes até o rã, o prato, então, falar plato, ou então pato, né? Alguns fonemas ficam com dificuldade por conta dessa língua que tá fraca, né? Que ficou fraca porque ficou muito tempo em repouso, né? Em posição de repouso. Né? Espero que você tenha entendido, tá? Então, obrigada, né, pela audiência de vocês, obrigada o Portal Mia, né? Parabéns, né, por essa iniciativa. Obrigada a todos vocês. Surgiram novos temas. Tem várias, o Portal Mia tem várias lives, né? Sexta-feira tem a live com a Ana Yoshida, ensinando uma receita nova, né, para vocês. Então aqui no Portal Mia tem várias lives, tem a live com psicólogas, tem dicas de beleza, de cuidados com a saúde, né, de receitas. Então tem a live com a Ana Chudo falando sobre as emoções,
né? Tem a quinta-feira tem a live com a psicóloga Juliana falando sobre a criança e o comportamento de birra, muito bom, né? Então, acompanhe as lives do Portal Mia, tá? Surgindo novos temas para a fonoaudiologia, que vocês tenham dúvidas, podem comentar, curtam minha página, curtam a página do Portal Mia, tá bom? Então, Jéssica Mendes, Rafa, obrigada, esperamos os próximos temas. Então tá bom, então surgiram temas. Chegou mais uma dúvida aqui. Minha bebê não consegue fazer a pega certa no seio porque foi introduzido o bico antes do materno. Uma consultora me mostrou que minha filha pega meu peito do mesmo modo que ela pega o bico, ou seja, a língua do bebê não ultrapassa a parte da gengiva. Existe algum estímulo que posso fazer para que possa corrigir isso ainda nessa fase de bebê? Sim, existe. Aí temos que fazer uma avaliação com a criança. Aí temos que avaliar para ver como ela está sugando, né? E o que pode ser feito, né? Primeiro que tirar o bico, né? Não sei se você tá dando a mamadeira. Se ela estiver mamando na mamadeira, tem que fazer uma avaliação também, uma observação dela usando a mamadeira, usando a chupeta, né? E amamentando no seu seio. Então tem que avaliar para ver o que está acontecendo com a estrutura, se a língua está na posição correta, provavelmente não tá, né? Como é que estão os músculos aqui da bochecha e a posição dos lábios. Então aí depois disso a gente consegue fazer um trabalho de estimulação, tá bom? Você pode falar mais um pouquinho comigo lá na minha página e a gente vai, foto, enfim, a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Então, obrigada pela audiência, curtam a página, né? Curtam a minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego, curtam a página do Portal Mia, certo? Coloquem sugestões de temas, comentários. Então, boa noite para vocês, né? E até a próxima. Meu nome é Rafaela Galego, né? Então, até a próxima live, ok? Então, boa noite para vocês. Muito obrigada.